Olá a todos, vamos para a nossa 12ª aula da unidade 4. Nesta aula, vamos ver o exemplo 4.19. Vamos ler o enunciado. Ache os pontos críticos de f de xy igual a 4xy menos x à quarta menos 2y ao quadrado e classifique-os como pontos de máximo, mínimo ou de célula. Bom, na resolução, a primeira coisa a se fazer é encontrar os pontos críticos. Como vimos na aula anterior, os pontos críticos são aqueles que anulam as derivadas parciais de primeira ordem. Portanto, eu tenho que resolver o sistema fx igual a zero, fy igual a zero. Tá? Então, calculando a derivada parcial em relação a x da função f, obtemos 4y menos 4x ao cubo. Lembrando que a derivada de 2y ao quadrado em relação a x é nula. Tá? Então, vamos calcular também a derivada parcial em relação a y. Derivando aqui, vamos ter 4x e a derivada do x à quarta é nula. E a derivada de menos 2y ao quadrado em relação a y é 4y. Igualamos a zero e temos este sistema de equações para resolver. Da segunda equação, eu obtenho que x é igual a y. Basta eu passar o termo 4y para o outro lado e dividir por 4. Uma vez que o meu x é igual a y, eu substituo na equação de cima para obter essa equação. 4y menos 4y ao cubo igual a zero. Isso implica, observe que eu posso colocar o 4y em evidência, tá? Então, vou ter 4y vezes 1 menos y ao quadrado igual a zero. Aqui implica, se o produto é zero, ou o meu y é zero, ou 1 menos y ao quadrado igual a zero. Dessa equação, eu obtenho que meu y tem que ser mais ou menos 1. Como meu x é igual a y, eu tenho os pontos críticos menos 1, menos 1, a origem 0, 0 e o ponto 1 em 1. Bom, uma vez que eu encontrei os pontos críticos, vamos para a segunda etapa de classificar os pontos críticos. Para isso, nós vamos usar a proposição vista na aula anterior. Assim, dada a fx, nós derivamos novamente em relação a x, obtendo o fxx igual a menos 12x². Calculamos também a derivada fyx, que é a derivada em y do que foi derivado em x. Então, vai ser 4y menos 4x ao cubo, derivando em relação a y. Isso vai ser igual a 4. Sendo fy igual a 4x menos 4y, eu também obtenho o fy igual a menos 4. Pelo teorema de Schwarz, fxy é igual a fyx, que é igual a 4. Assim, o meu determinante hessiano HA,B, sendo esse ponto AB pontos críticos, ele será fxx no ponto AB, fyx no ponto AB
completando a primeira linha do determinante. Na segunda linha vamos ter fxy no ponto AB e fyy no ponto AB. Substituindo aqui, uma vez que o meu fxx, nós calculamos aqui, é menos 12x². Então, o fxx no ponto A, B vai ser menos 12a². O fxy e o fyx são iguais a 4, conforme visto anteriormente. E o fyy, que também nós calculamos, é igual a menos 4. Resolvendo esse determinante, lembrando que para resolver determinante é o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária, vamos ter menos vezes menos, mais 12 vezes 4, 48. Então, temos 48a² e menos 16. Vamos analisar agora cada ponto crítico. Vamos começar pelo ponto menos 1, menos 1. Neste ponto, devemos calcular o hessiano. Então, o h de menos 1 é 48. Observe que o meu a vale menos 1. Então, vai ser 48 vezes menos 1² menos 16. Vai ser 48 menos 16 igual a 32, que é maior que zero. Uma vez que a derivada segunda em relação a x no ponto menos 1 é igual a menos 12 vezes menos 1², que é igual a menos 12 menor que zero, concluímos que menos 1, menos 1 é um ponto de máximo relativo da função f. Então, nós temos um ponto de máximo relativo somente quando o hessiano é maior que zero e a derivada segunda em relação a x é menor que zero. Tá? Vamos agora para o próximo ponto crítico, que é o ponto 0,0. Neste ponto, nós temos que o hessiano no ponto 0,0 vai ser 48 vezes 0² menos 16, que é menor que zero. Pela proposição vista na aula anterior, nós concluímos que quando o hessiano é menor que zero, o ponto é um ponto de cela de f. Ou seja, não é um ponto nem de crescimento e nem de decrescimento. Tá? Vamos analisar o último ponto crítico, que é o ponto 1,1. Temos, neste ponto, o hessiano calculado em 1,1 é 48 vezes 1² menos 16 igual a 32, que é maior que zero. E a derivada segunda em relação a x no ponto 1,1 é menos 12 vezes 1², né? Vamos corrigir aqui é 1², uma vez que o meu ponto é 1, mas mesmo assim vamos obter menos 12, que é menor que zero. Desta forma, novamente temos um hessiano maior que zero e a derivada segunda no ponto menor que zero. Portanto, pela proposição vista na aula anterior, o ponto 1,1 também é um ponto de máximo relativo da nossa função f.